que você vai ouvir a seguir é a primeira parte da minha análise do livro do Taleb. E diferente dos outros livros que eu tenho comentado aqui nas leituras bimodais, eu vou chamar isso de parte 1, porque eu não vou encerrar a leitura do Taleb e ela vai se estender por muito mais tempo. Então eu vou abrir agora os outros livros e vou voltando ao Taleb ao longo do tempo. Então eu vou chamar isso aqui de parte 1. É a primeira análise, situando o Taleb dentro de um determinado contexto e depois entrando, né? Na verdade, eu coloquei o seguinte: o que eu posso... Quem é Taleb, né, dentro da antropologia da sobrevivência? Onde que ele se encaixa? E depois nós vamos entrar agora no conteúdo em si. O que eu posso aproveitar do Taleb para a escola bimodal? E aí é uma segunda etapa que vai ser na parte 2. É isso, vai seguir então os áudios nessa sequência. Bom, estamos começando, esse é o primeiro áudio da leitura do livro do nosso querido amigo Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Editora Best Business, nosso amigo escreveu A Lógica do Cisne Negro. É bom a gente sempre, quando vai ler um livro, olhar a capa, ler a orelha, né? Ler de onde vem qual é a formação, para a gente ver o que a gente espera da pessoa. Então eu vou ler aqui para vocês que Taleb dedicou sua vida a analisar problemas ligados à incerteza, à probabilidade e ao conhecimento. Passou quase 2 décadas como empresário e operador de bolsa de valores até 2006, quando se tornou filósofo, ensaísta e pesquisador acadêmico em tempo integral. O Taleb, eu me lembro bem do livro dele, do Cisne Negro, né? Eu não cheguei a fazer não entrou nas leituras bimodais, mas acho interessante você criar um método de leitura, né? Cada livro que você vai lendo, você vai analisando coisas. A primeira coisa que me chama a atenção no livro do Taleb é que talvez seja o livro mais grosso que eu vá ler aqui nas leituras bimodais, né? Pelo menos nessa segunda temporada é o mais grosso. Na verdade, nós estamos na 3ª temporada das leituras, né? Então ele é o mais grosso. Ele tem, no total, 662 páginas. Se você tirar os mimimis todos, epílogo, glossário, apêndices, notas, ele fica com 533 páginas, que é muita coisa. E aí eu fico me perguntando se o livro, né, um livro com 533 páginas, tem 2 coisas: ou ele é muito bom, ou o autor não fez o trabalho sintético de reduzir o livro num tempo em que as pessoas têm pouco tempo, né? O cara escrever 533 páginas de texto para serem lidos, né, tirando o resto, se você quiser. Então, se você tirar o índice também, que aqui já no índice já estão aqui 19 páginas, então você tem aí uns 500 e tantas páginas para serem lidas. Aí você pergunta, a pergunta que fica, né? Vale a pena ou não vale a pena? Justifica ou não justifica? Ele deveria ter enxugado ou não o livro? Que nem aqueles filmes que você assiste e que o filme às vezes tem 3 horas e meia, você fala, cara, esse filme não podia passar de 2 horas. Então é uma pergunta que fica. Primeira coisa que por incrível que pareça, o livro, os últimos 3 livros que eu li, nem o livro do Harari, nem o livro do Longo, e nem o livro 1 da Riqueza das Nações, que são vários livros, tinham conclusões. E eu sempre sugiro a você, como isso aqui não é um romance, não tem spoiler, você começar pela conclusão,
porque o autor guarda coisas para a conclusão e ele parte do princípio que todo mundo vai ler na sequência. E aí você já economiza um bom tempo para chegar na conclusão, né? E aí você diz, qual é a do cara? Então você está numa livraria, vai para a conclusão. Se a conclusão for um negócio interessante, tiver conceitos que ele está usando, que você fala, cara, isso aqui eu queria entender mais o que é isso, o que é isso, o que é isso, aí de repente aquele livro vai te atrair. Às vezes pela conclusão você diz, cara, esse livro não me interessa. Ainda mais um livro de tantas páginas, né? Então a primeira coisa que eu chego assim de pronto, o Taleb faz aqui um glossário, né? Um glossário que tem 1, 2, 3, 4. Um glossário aí com as 4, 5 páginas. Ele é um criador de conceitos, né? Ele desenvolve uma narrativa própria. Ele gosta de criar conceitos. Isso é bom. Isso é bom porque conceitos novos despertam insights, né? Já lá na conclusão, logo na conclusão, eu marquei aqui várias frases interessantes. Então, o Taleb tem esse talento para criar frases. E eu vou destacar para a escola 2 frases que a gente tem visto aqui, que as leituras bimodais Nepô indo para o supermercado para comprar mantimentos para a escola. É isso. O supermercado que eu estou indo agora é o Taleb. E eu fui para o departamento antifrágil. O que o Taleb pode trazer para a nossa escola? A gente fala muito da escola dos inquietos. A escola bimodal, depois de longo e tenebroso inverno, descobri que os meus clientes são os inquietos. Dentro dessa ideia da ciência empreendedora, que você tem que descobrir clientes. Eu descobri que os meus clientes não são perfis não tem... Eu tive lá em João Pessoa e um cara perguntou, você quer fazer uma palestra aqui, uma palestra futuro? Quem que é o teu público? Meu público são os inquietos. Então, o conceito inquieto é muito importante para a escola. E é muito importante para esse novo mundo, quando a gente vai falar de motor 2, porque os inquietos são aqueles caras que você tem que trazer para os projetos de inovação disruptiva. E aqui temos uma frase e temos uma ideia nova sobre inquietude. Vou ler para vocês na página 532, na conclusão. Abre aspas. Podemos dividir as pessoas e a qualidade de suas experiências com base na exposição à desordem e ao seu apetite por ela. Isso é inquietude. Vou repetir. A exposição, né? O apetite, a exposição à desordem. Essa é uma definição que eu nunca tinha pensado, né? Quando eu falei que o inquieto ia para uma praia, que o inquieto gosta de uma praia deserta, né? Mas acho que essa ideia de o inquieto é aquele que gosta da exposição à desordem, que não se incomoda com a desordem, é uma coisa que é um ganho. Já valeu a compra do livro só por isso. Incorporei. Obrigado, Taleb. Depois acho que tem uma outra coisa interessante, e acho que o Taleb ele vai entrar muito nessa área da epistemologia, da dificuldade que a gente tem de lidar com o que não é esperado. Aquela dificuldade que vai lembrar um pouco o Thomas Kuhn da ciência normal. O que o Taleb fala? Olha, a gente foi educado para a ciência normal, mas tem as anomalias, que no caso do Taleb ele chama de cisne negro, que o Thomas Kuhn chama de anomalia, né? E aí ele vai falar, a inovação é precisamente algo que se beneficia da incerteza. A inovação é quando você consegue lidar com a desordem, quando você procura entender a desordem. E de certa forma ele fala um pouco da ética, né? Dessa ética de lidar com esse mundo
Ele vai dizer aqui, ele vai defender uma ética que talvez que seja ética para esse mundo mais inovador, né? Ele diz aqui, a comida não teria sabor se não fosse pela fome. Os resultados não têm sentido sem o esforço. É página 533. A alegria sem a tristeza, as convicções sem a incerteza. Uma vida ética deixa de sê-la quando despojada dos riscos pessoais. Ou seja, ele é o cara que vai... É a ideia da vida para a inovação, para a mudança, e isso vai bater muito com os pensadores, e aí temos aí o caminho aristotélico, né, do mundo em aberto, do mundo em que você tem coisas que você não compreende, e aí tem esse lado epistemológico do Taleb, em que ele vai introduzir uma espécie de ética da inovação, no sentido de que você não pode aceitar, você tem que aceitar alguma taxa de risco. E aí ele está falando aqui dos inquietos, do apetite pela desordem. E aí, para fechar aqui as coisas interessantes dessa conclusão, para esse primeiro áudio, ele vai dizer: a aquisição do conhecimento verdadeiro aprecia a desordem. Isso aqui é bem aristotélico, né? Do mundo aberto, da procura do conhecimento aberto, e vai dialogar aqui com o Longo, e vai dialogar um pouco com o nosso Matt Ridley, e vai se contrapor um pouco com o nosso amigo Harari, né? A ideia do conhecimento aberto e da desordem. Então o nosso amigo Taleb é o cara que vai tentar ajudar as pessoas no momento que a gente está passando agora, né? Dessa incompreensão, do que a gente chama aí de momento, no macro momento de anomalia das ciências humanas diante do digital, né? Desse caos. Ele vai trabalhar com a ideia do cisne negro, da desordem, que a gente tem que aprender a lidar com a desordem. Então, diria que a conclusão me deixou bem animado, né, em relação à história, mas não é um livro que vai, me parece que não é um livro, como eu já tinha percebido no Cisne Negro, não é um livro que vai ter uma ordem muito certinha, né? Está mais na linha do McLuhan, né? Um livro mais, um pouco mais com o pé no artístico e na filosofia, mas é um livro de insights. Então, primeira abordagem positiva, vamos ver se esse calhamaço aqui justifica ou não. No final, no último vídeo, no último áudio que eu fizer sobre isso, eu vou dizer: muito bom começar com o livro, muito bom começar já com tantas coisas interessantes. Bom, pessoal, estamos aí, segundo áudio do nosso querido Taleb, livro Antifrágil, lendo aqui o prólogo, né, na página 21. Então, vocês vão me perguntar, Nepô, qual é o problema que o Taleb tenta resolver? Eu diria que, da mesma maneira que os bimodais, o nosso problema raiz é ajudar pessoas, profissionais e organizações a lidar melhor com o mundo digital ou a sobreviver e competir no mundo digital, o Taleb, eu diria que ele faz o seguinte: ajudar pessoas a lidar com coisas inusitadas, fatos inusitados, que ele chama de cisne negro. Como é que a gente lida com o insólito, né? Esse é o norte do nosso amigo Taleb. Aí você vai pegar lá na orelha. Tem muita gente que lê livro e não lê orelha, tem muita gente que lê livro e não lê contracapa, tem muita gente que lê livro não começa pela conclusão, né? E essas coisas são importantes, que a gente vai pescando as coisas. Então, lá na conclusão ele vai falar que
pessoas se dividem em pessoas que têm apetite para a desordem e pessoas que não têm apetite para a desordem. Então são dois perfis que aqui na escola a gente chama dos quietos e dos inquietos. Tá certo? A gente chama dos quietos e dos inquietos. Então, o Taleb trabalhou na Bolsa de Valores, que é um negócio mais apetite para a desordem, para o inusitado, para as coisas que podem modificar, do que Bolsa de Valores. Então ele é um cara assim, é o representante máximo da relação com a desordem. Então ele vai ser o radical de lidar com a desordem. Não é que ele promove a desordem, ele tenta lidar com a desordem. E aí eu acho que tem uma discussão que é interessante e que me lembrou um pouco uma frase famosa lá do AA, que a gente estudou bastante para poder lidar com essa compulsão ao passado, que o AA tem aquela frase que é famosa, aparece em alguns filmes e tal: conceda-me serenidade para as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para saber a diferença. Então, a sabedoria para saber a diferença, que é, quando é que a gente está lidando com um fenômeno para acionar o frágil, e quando a gente está lidando com um fenômeno para acionar o antifrágil. Esse é o desafio que o Taleb, me parece que eu quero ver se ele consegue desenvolver isso no livro. Porque ele, em algum momento ele diz, a gente precisa, quando lida numa determinada situação, a gente precisa, nem sempre a gente tem que entender, a gente tem que desafiar a situação, a gente tem que partir para dentro da situação, mas quando é que a gente vai partir para dentro? Qual é a sabedoria? Em que momento eu vou acionar o frágil e o antifrágil? Aí tem uma discussão interessante. A outra discussão interessante, que é o resgate do Thomas Kuhn. Thomas Kuhn diz, momento extraordinário, momento normal. É o que o Taleb está colocando. O Taleb, na verdade, está trabalhando em cima do Thomas Kuhn. Quer dizer, quando é que eu vou, quando é que o fenômeno é um cisne negro e quando é que o fenômeno é um cisne branco? E num determinado momento, quando a gente tem um cisne negro, e a gente vai ver isso na aviação, tem um livro muito interessante, que eu não vou lembrar o nome do autor agora, que fala sobre aviação, estudo de acidentes. Os estudos de acidentes são cisnes negros, que são analisados para serem transformados em cisnes brancos. Esse é o objetivo da ciência. A gente se coloca de frente de uma situação, uma epidemia de AIDS, por exemplo, é um cisne negro. Aí, a partir do momento que as pessoas estudam, ela vai colocando, esbranquiçando o cisne, porque a gente vai aprendendo com aquilo. E aquilo, então, vai se incorporando ao nosso expertise. Obviamente, o que ele está dizendo, sempre haverá cisnes negros. E aí, nós estamos trabalhando com um cara aristotélico. Aristóteles é isso. Sempre vai no Marcelo Gleiser, Frasezinha do Marcelo Gleiser, não existe explicações finais, existem explicações melhores. Há sempre a possibilidade da gente se deparar com o cisne negro. Isso é Aristóteles. O mundo está em aberto. E você vai vendo que, já nesse prólogo, ele vai colocar críticas de pensamentos centralizadores, vai fazer uma discussão lá sobre... Tem uma expressão que ele vai usar aqui, que eu vou dizer para vocês. Ilusões soviéticas de Harvard. E ele vai criticar essa dificuldade, e aí realmente o livro dele se torna oportuno, porque é um livro oportuno, porque a gente está passando de uma baixa taxa de inovação para uma alta taxa de inovação, de uma mentalidade 1.0, em que a gente está acostumado com a repetição, com a continuidade, e o tempo todo pensando em cisnes brancos, e de repente vem um cisne negro. Então o livro é interessante, tem coisas interessantes para a gente trazer. Em que aspecto que ele vai trazer? É um livro de filosofia. É um livro do andar da filosofia, que a gente vai discutir epistemologia, como lidar com o conhecimento, se preparar sempre para o inusitado. Em algum momento ele vai falar de ética também, e aí vai esbarrar um pouco na nossa amiga Ayn Rand, quando ele vai falar aqui já no prólogo, dizendo que você não pode jogar para o outro
o antifrágil e você ficar com frágil. E vai criticar, inclusive, né, pessoas hoje que ficam dentro de um determinado ambiente, que não se arriscam a nada e deixam os outros se quebrar lá fora. É uma discussão bastante atual, né, e que tem a ver com esse pensamento descentralizador. Então, assim, já de pronto digo, o Taleb é aristotélico, né, a favor das ordens espontâneas, vai se juntar ao nosso amigo Walter Longo, dentro das leituras da segunda temporada aqui das leituras bimodais, vai se juntar ao Walter Longo, né, vai se juntar ao Matt Ridley, questionando os centros que tomam as decisões, vai se falar um pouco de ordem espontânea e vai trabalhar com a ideia, né, da preparação das pessoas para lidar com esse inusitado. Então é isso que a gente vai pegando aqui já nessa primeira parte. Vamos avançar na discussão. Acho interessante a abordagem dele. O que vocês dizem? Bom, esse é o terceiro áudio aqui do livro Antifrágil do Taleb. Estou ainda no prólogo, refletindo. Hoje eu fiz uma reflexão na escola para o grupo VIP. Acho que tem uma curiosidade, porque existem autores, e eu acho que o caso do McLuhan é isso, não é o caso nem do Walter Longo e nem do Harari. O Taleb, ele é um cara da criação de conceitos e ele não se preocupa muito em chegar, ele é um cara de papo de cozinha, não é um cara de papo de sala. E aí a gente tem que fazer até um elogio para o nosso amigo Harari, para o Walter Longo e para o próprio Adam Smith. Dos quatro, o Taleb é o que cria mais conceitos. Ele tem uma narrativa própria, ele tem um dialeto próprio. Então ele dificulta a leitura por um leitor menos, digamos, tarimbado. Então, e aí você se pergunta como é que o livro Cisne Negro, mais ou menos nessa linha, que eu também dei uma lida, fez tanto sucesso. E acho que a gente vai entrar nas leituras bimodais em alguns momentos assim, numa digressão sobre leituras de maneira geral, do aprendizado da leitura, não do livro em si, mas de questões maiores, que é uma diferença entre argumento e narrativa. O livro do Harari, Sapiens, é um livro que tem um argumento muito oportuno por dois motivos. Ele fala do Sapiens e da macrohistória. E existe uma demanda humana por falar do Sapiens e da macrohistória, porque as pessoas percebem o tamanho da mudança. Então é propício discutir isso. E aí a pessoa encara aquele livrão grossão, Sapiens, e vira um best-seller. Os livros do Taleb também têm um argumento muito oportuno, e por isso que talvez se explique o fato de uma pessoa que não faz tantas concessões assim ser um best-seller, que é a questão da gente estar vivendo essa incerteza. Estamos vivendo, segundo a nossa escola, vivendo um pré-renascimento, uma mudança profunda dos nossos paradigmas, e isso faz com que a gente se sinta dentro desse discurso do Taleb do frágil, porque a nossa mentalidade 1.0 ela foi feita para esse modelo da continuidade. E aí eu até fiz uma frase aqui, que eu acho que é uma frase importante, vou ler para vocês. A vida, página 25, abre aspas. A vida é muito mais labiríntica do que lembramos em nossa memória. Nossa mente está ocupada em transformar a história em algo suave e linear, o que nos faz subestimar a aleatoriedade. Fecha aspas. Então, eu acho que ele traz essa mensagem, né?
ele é o cara que vai trabalhar com a ideia do aleatório. E aí vai se juntar à discussão mais ampla que a escola tem feito sobre ordem espontânea. E ele vai começar a questionar os conceitos, né? E aí ele vai entrar na discussão da organização da sociedade de cima para baixo, do controle excessivo, vai entrar na discussão da ética, de pessoas que se protegem ele não fala exatamente essa palavra, mas eu diria, né, que se protege dentro de regras, de normas do Estado, e quando as coisas explodem, elas são protegidas pelas regulações. Vai falar isso de 2018, dos bancos, né? Os bancos não fizeram o que quiseram, e na hora que a bomba estourou no colo dos outros. Então, eu acho que tem coisas interessantes. E então, o argumento do Taleb é muito bom e muito propício. E a narrativa dele é uma narrativa que, na forma, é difícil. Ele não faz a concessão. Eu sempre brinco que a gente tem conceitos aqui na escola que são conceitos de cozinha que precisam ir para a sala. Por exemplo, uberização é um conceito de sala. Curadoria é o conceito da cozinha, né? Então, quando a gente vai falar numa palestra, a gente fala uberização. Quando a gente vai para um workshop, que a gente tem mais tempo, a gente fala de curadoria. Então tem uma arte aí de saber exatamente o momento que você vai falar pato e no momento que você vai usar o nome científico de pato. Então, se você vai para uma palestra numa escola, você vai falar de pato. Quando você vai fazer um congresso de biologia, de zoologia, você vai falar o nome científico de pato. Não justifica falar pato. Então é papo de cozinha e papo de sala. E o Taleb não faz essa distinção, né? Ele usa muito o papo de cozinha e sugere que você entre na cozinha dele, o que torna a leitura um pouco mais árida, porque você tem que fazer um esforço para entrar no dialeto do Taleb. Mas tem coisas interessantes. Então, o prólogo traz isso, para a gente definir Taleb. A mensagem: vamos trabalhar com o inusitado, vamos trabalhar com o aleatório, né? Como é que a gente lida com o aleatório? Como é que a dificuldade que a gente tem de fazer isso? Então, isso é uma coisa da essência, de maneira geral. Depois tem a coisa da conjuntura. Vivemos hoje um momento de baixa capacidade de lidar com esse aleatório. E aí a gente vai desdobrando as coisas do Taleb. Por enquanto é isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, áudio número 4, livro do Taleb, Antifrágil. Só agora, já no quarto áudio, que eu consegui chegar no final do prólogo. Um prólogo de 20 páginas, denso, né? E eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Eu tenho trabalhado com o método dedutivo. A partir do momento em que eu percebo que o digital é um fenômeno social recorrente, eu vejo o que aconteceu no passado, né? E vejo que vejo um espiral histórico. Então, esse espiral histórico tem momentos similares. E esses momentos similares, né, então, sei lá, você vai ver assim, uma guerra. Então, a guerra tem o início, tem o meio, tem o fim. Aí, quando você vai chegar no final da guerra, você vai falar, bom, as guerras, quando acabam, geralmente acontece isso, isso, isso. Geralmente acontece isso, isso. Tem um derrotado, tem um vitorioso, há um acordo, e as pessoas chegam a determinadas conclusões, e aí os países tentam se recuperar, e aí existem várias possibilidades de recuperação. Então você vai estudar um fenômeno né,
Um desastre de avião, a mesma coisa, uma epidemia. Então é isso que constitui toda a ciência, é fatos recorrentes. As ciências humanas, já que você não pode ir para o laboratório, mais do que qualquer outra, são fatos recorrentes da história e o espiral histórico. Então, qual é o espiral histórico? O que a gente espera? O que a gente espera quando chega a Revolução Civilizacional? Vai aparecer um novo modelo de administração mais sofisticado que permita uma cooperação progressiva, né, aumentando a descentralização e o poder de decisão das pessoas. É isso que a história e a recorrência desse fenômeno nos apresentam. Ok? Beleza. Existe uma outra coisa que eu acho interessante, que esse livro do Taleb me traz, que é o seguinte. Quando a gente saiu da Idade Média, nós tínhamos uma mentalidade que era construída à base das possibilidades que o controle e a comunicação permitiam na época. Então a gente tinha uma sociedade extremamente mítica, de baixo pensamento lógico, de baixo pensamento matemático, né, fortemente centralizada, e tudo aquilo impedia que você pudesse praticar a complexidade demográfica progressiva, e a complexidade demográfica progressiva que tinha sido praticada tinha o seu problema lá de quantidade, qualidade, qualidade, quantidade. Então, o que você observa logo depois da chegada da prensa? Aparecem pensadores, é o caso do Lutero, né, que já teve ali uma ação mais prática, né, mais operacional, digamos assim, né, em termos do surgimento de uma nova igreja, mas ali tem toda uma nova forma de pensar, porque ele vai propor uma igreja sem as imagens, quebrando um certo miticismo, sem os milagres, resgatando a religião judaica, né, dos pastores que eram os rabinos, né, a interpretação da Bíblia aberta e não fechada por um centro. E aquilo tudo vai na direção de uma espécie de reflexão sobre a religião. Uma religião mais lógica, mais matemática do que a que tinha antes. Na sequência, você tem 3 autores fundamentais, filósofos, que é a trinca Descartes, Bacon e Spinoza, que vão fazer todo um aparato epistemológico para que você pudesse trabalhar com a racionalização, principalmente o Descartes com o discurso do método, que o pessoal fala pensamento cartesianos e tal, porque o Descartes tem esse papel de introduzir na sociedade um pensamento mais lógico e matemático para que a gente pudesse lidar melhor com a complexidade. Então a gente vai avançar na direção de um pensamento mais lógico e matemático para lidar com a complexidade. Aonde tem zona de atração, aonde você começa a ter aumentar a taxa de prosperidade, são as pessoas que abraçam esses novos pensamentos, tanto os protestantes, né, quanto o pensamento que já vem desses filósofos. Então, do ponto de vista dedutivo, você ficava assim, olha, veio a Revolução Civilizacional, vai aparecer territórios ocupados num novo modelo de comando e controle. Vai aparecer. E vão aparecer filósofos, pensadores, que vão introduzir na sociedade, né, novas formas de estruturas de pensamento para que a gente possa lidar com esse novo ambiente. O ambiente oral,
sai para entrar o ambiente escrito e impresso. Então você precisava de uma estrutura filosófica para poder assentar esse novo ambiente. E aí você tem o papel do Bacon, do Spinoza e do Descartes. Descartes, Bacon, Spinoza, mais ou menos nessa ordem. Quando eu acabei de ler o prólogo do Taleb, eu tive claramente a sensação de que o Taleb está nessa linha desses três, cumprindo esse papel. Ele está muito acima do Harari, está muito acima do Walter Longo e está muito acima do caso Adam Smith desse ponto de vista. O Adam Smith vem depois. O Adam Smith já é o cara que ele já está mais na metodologia. O Adam Smith não é o filósofo. Já tinha uma teoria, ele vai introduzir a metodologia e vai fazer algumas digressões filosóficas para produzir essa metodologia, que é a ideia da mão invisível, é a ideia da ordem espontânea, é a ideia da individualidade como referência, para se ter a ordem espontânea. Então, o Taleb, o nível, né, o Taleb está trabalhando nesse nível. Por isso que é uma leitura difícil, tensa, e ele vai lembrar um pouco o Spinoza, que é um texto extremamente difícil. O texto do Spinoza, para ler Spinoza, você tem que ter assim uma disposição, né, muito grande. É um texto muito difícil. Eu acho que o Taleb não é tão difícil quanto o Spinoza, mas ele está mais ou menos no que eu chamo, né, no discurso da cozinha, sem se preocupar com a sala. E ele tem um discurso muito pouco preocupado com o diálogo. Então isso dificulta bastante a leitura, né? Dito isso, aonde que eu estou vendo o Taleb dentro desse tipo de filósofos que vão preparar a nova civilização? O Taleb, ele vai fazer uma separação entre três diferentes ambientes, três diferentes formas de lidar com a desordem, né? Que ele vai falar da fragilidade, da robustez e da antifragilidade. O que eu apreendo desse cenário? Liguei o ventilador aqui, se fizer um barulho aí, vocês desculpem. O Taleb, ele vai falar de uma terceira, ele está falando de uma tríade, em que ele não vai trabalhar com o cenário assim, que você tem o flexível e inflexível. Ele não vai falar, ele vai fazer uma separação entre fragilidade e robustez, porque ele vai dizer a antifragilidade não é robustez. E qual é a diferença disso? E depois eu vou falar qual é a importância disso na civilização. Quando você trabalha com a fragilidade, você não admite a desordem. Quando você trabalha com a robustez, ou com a resiliência, que é o termo que o pessoal usa, a resiliência é você resiste à desordem, mas você não se aproveita da desordem. E a proposta que o Taleb está colocando é: você trabalha com a desordem e se beneficia da desordem. É isso que é a antifragilidade. Você se beneficia da desordem. E aí, quando a gente fala de desordem, e aí eu vou trabalhar com a ideia, né, aproveitando essa história do fenômeno social recorrente, eu vou trabalhar com a ideia que é o seguinte: nós estamos vivendo a passagem da mentalidade 1.0 para a mentalidade 2.0. A mentalidade 1.0 trabalhava no ambiente de controle de acervo, controle de qualidade de produtos e serviços, em que todas as organizações tinham a responsabilidade
por isso. Então a gente trabalhava num ambiente de ordem, com baixa desordem. A uberização e a blockchainização, né, comparado com a civilização 1.0, é um ambiente de uma nova, se comparado, de desordem. Então, o que eu acho que é interessante no Taleb? Ele está introduzindo uma ideia que é a seguinte: nesse novo ambiente de desordem constante, não sei se... porque tem o seguinte, não é que o Taleb está dizendo que nós estamos entrando na nova civilização. O Descartes, ele não tem a percepção de que ele está construindo e preparando uma nova mentalidade. Ele simplesmente escreve aquilo que ele está percebendo. Nós, como antropólogos de sobrevivência, estamos entendendo, tentando interpretar essa história do Taleb. Então, o que vai acontecer ali? O Taleb ele está introduzindo uma ideia de que a nova forma de sobreviver nesse novo mundo, ele está dizendo que não é a velha dicotomia da fragilidade, digamos assim, da flexibilidade versus flexível e inflexível, né? Não resiliente e resiliente. Ele está dizendo isso, essas duas discussões têm a ver com a ordem que a gente está saindo. É assim que eu estou interpretando. A gente precisa agora de um novo modelo, que é a chamada antifragilidade, que é o que ele está chamando. A antifragilidade, ela procura se beneficiar da desordem. Não é que ela lida com a desordem, não é que ela se administra, ela tem mais capacidade de lidar com a desordem. Não, você trabalha com a desordem e você se beneficia da desordem. Quando a gente trabalha com essa antifragilidade, e aí ele vai colocar, né, ele vai fazer uma comparação entre estruturas das organizações tradicionais e Vale do Silício. E aí me lembrou bastante o livro da Startup Enxuta, que é uma metodologia exatamente disso que o Taleb está colocando. Startup Enxuta é, digamos assim, a metodologia dessa filosofia que o Taleb está falando. A Startup Enxuta erra pequeno e erra rápido, e aprende com os erros. E errar faz parte do jogo, desde que seja um erro pequeno. É isso que é a antifragilidade, né? Então a antifragilidade é a ferramenta fundamental para lidar com esse mundo que vai ter uma desordem muito maior, né? Um novo tipo de ordem. A verdade é essa. A civilização 2.0 não é uma desordem. É uma nova ordem, muito mais desordenada, com um novo modelo de organização. E o Taleb ele vem introduzir uma espécie assim de... Ele é o Descartes, que ele vai introduzir, é como se fosse o discurso do método 2.0. Para este novo mundo da superdesordem, em que nós não vamos ter mais aquela ordem, nós precisamos uma forma de lidar com isso, que é a tal da antifragilidade. E aí é aquela sensação que você tem. Eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, cara, vamos criar aí uma plataforma, e a pessoa diz, não, mas como é que a gente controla? Como é que a gente controla? Eu falo, a gente não controla. A gente controla o algoritmo e as pessoas se organizam em torno desse algoritmo. Neste momento em que o algoritmo é centralizado. Na blockchainização é um algoritmo descentralizado. É mais desordem ainda. Mas não é uma desordem sem uma ordem. É uma desordem com um novo modelo de ordem. Só que você não tem o mesmo modelo de controle. E a antifragilidade é a preparação que a gente tem que ter para lidar com este novo cenário. Porque a antifragilidade, aí tem na tabela que ele apresenta no final do programa, ele fala, e aí diria, na civilização 1.0,
nós estamos trabalhando com a dicotomia entre o verdadeiro e o falso. E nessa proposta agora, ele vai dizer, eu me aproveito ou não me aproveito, que é a discussão da sobrevivência. Você não vai discutir se está certo ou errado. Diz assim, como eu me aproveito dessa situação neste momento de desordem. Ou o que a gente pode chamar da nova ordem, que talvez seja interessante. Então, o livro do Taleb é um livro, assim, não é um livro... É um livro marcante nessa direção. Ele tem que ser interpretado desta maneira. Se você for ler o livro do Taleb digamos assim, na micro-história, você não vai conseguir pegar o Taleb. O Taleb tem que ser colocado no patamar do Descartes. Aí você vai entender o Taleb. O Taleb está introduzindo na sociedade o que o Descartes introduziu no passado. É o discurso do método 2.0. É a minha sensação agora, terminando o prólogo. O que vocês dizem? Bom, pessoal, vou fazer aqui o nosso quinto áudio de cima da minha bicicleta sobre o Taleb, o livro do Taleb. E acho que é a complementação do que eu tinha feito ontem, que eu fiz ontem o final do prólogo. E eu cheguei a algumas conclusões interessantes. O Taleb, ele está num patamar de pensamento, de autor, que não se compara com o que a gente vem trabalhando. Em termos assim de dimensão, os livros que a gente tem lido, né, digamos, os contemporâneos, nessa segunda temporada das leituras, o Harari e o Walter Longo, o Taleb está em outro patamar completamente diferente. É mais ou menos, eu imaginei a diferença entre o Mozart e a diferença do Harari para o Taleb é o Mozart com o Salieri, né? Eu acho que o Harari seria bem um Salieri, assim. E já nessa comparação... Bom dia, bom dia. E já nessa comparação, o que eu acho que é interessante do Taleb, que ele fez um best-seller, que foi o Cisne Negro, e aquilo é um projeto intelectual dele, se a gente comparar com Harari. É um projeto intelectual do Taleb, tanto que ele coloca dizendo que o Cisne Negro, para ele, é um apêndice desse livro agora, o Antifrágil. Ou seja, ele não fez uma música de sucesso e agora faz qualquer tipo de música, porque agora ele já tem um selo de cantor de sucesso, pode fazer qualquer música, mesmo que as músicas sejam horríveis, porque ele já é um cantor de sucesso. É o que faz o Harari. Tanto que você vê que o Harari não tem um projeto intelectual. Em nenhum momento você vê o Sapiens no livro 21 lições. Não aparece o Sapiens. Não aparece o projeto. Ele começa a falar o que ele acha. Ele, pessoalmente, como se você estivesse perguntando para um cara num bar qual é a opinião dele. Então ele não tem uma trajetória intelectual como você vê no Taleb. Você vê que ele está ali continuando uma obra que ele está chamando que é a relação do ser humano com o inusitado, né? Com aquilo que a gente não pode controlar. E aí ele vai desenvolver e aprofundar isso. Então, assim, é uma comparação mais ou menos nessa linha, Salieri, Mozart. Uma outra conclusão em relação ao Taleb, esse livro do Taleb não poderá se encaixar no modelo que eu tinha pensado das leituras compartilhadas, das leituras que era compartilhada, agora virou bimodais. Talvez leituras compartilhadas bimodais seja o nome ideal, né?
Porque o livro do Taleb é um livro que não é um livro de consumo rápido. Ele é um livro muito denso. E aí a decisão que eu vou tomar é que vai ser um livro que eu vou considerar um livro em aberto. Não vou fechar o livro. E também não posso ficar um ano discutindo o livro do Taleb e não levar adiante o nosso projeto. Então eu vou continuar fazendo as análises do livro do Taleb, vou continuar lendo, vou fazer essa leitura dupla. Vou ler um livro da nossa lista e vou ler e volto ao Taleb, porque eu vou precisar de bastante tempo para poder aproveitar e trazer o que o Taleb tem de bom para a gente. Né? Então é um livro que você tem que ler aos poucos, parar para pensar, e aí a quantidade de livros que ele aponta no final que ele leu, etc, mostra um pouco a densidade do trabalho dele. Né? Então e o Taleb tem uma outra característica, ele é um pensador de cozinha. Ele se aproxima um pouco nesse caso, né? O Spinoza não era nem de cozinha, o Spinoza era de fundo de quintal, né? Assim, a preocupação dele de ser entendido pelos outros é mínima, no caso do Spinoza. O do Taleb não é tão grande. Então a leitura é uma leitura em que existem milhares de uso de dialeto, como se fosse um dialeto, né? E ele não se preocupa em construir as explicações desse dialeto. Ele vai jogando e você que se vire para poder entender o dialeto dele, né? Se ele explicou no outro livro, é aquela série que você entra no meio, aí você tem que... Peraí, o que é isso aqui? De onde é que veio esse personagem? Então, não sei se você tem que ir voltar lá no Cisne Negro, e aí ele faz um glossário no final, e nem tudo que ele coloca lá como dialeto que ele cria lá aparece no glossário. E é um livro que tem um glossário, então ele é um cara que é neologista, né? E isso é uma característica desse tipo de pensador, né? Que é um pensador assim, mais amplo, mais largo. Uma outra coisa importante também, que o Taleb, ele vai entrar como um construtor da macroideologia. E esse é um conceito novo que eu vou trabalhar para poder encaixar o Taleb. O que acontece? Uma revolução civilizacional, a gente tem visto isso, ela tem a chegada de um outro DNA civilizacional. Só que esse DNA civilizacional, ele é praticado, ele começa a ser exercido, como foi a chegada, por exemplo, do Lutero e a Reforma Protestante, né? E eu compararia talvez o livro do Lutero, as expressões do Lutero com esse livro da Startup Enxuta. A Startup Enxuta é a metodologia aplicada do que o Taleb está propondo do ponto de vista filosófico. Tudo que o Taleb está falando de ponto de vista filosófico, você vai ver na Startup Enxuta. É uma nova forma de lidar, né, com a maneira de pensar problema. Startup Enxuta é um livro de metodologia, mas que está, digamos assim, embutido isso que o Taleb está falando. O Taleb, então, ele vai trabalhar com um conceito que eu vou chamar de macroideologia. O que é a macroideologia, né? Macroideologia é, no momento em que eu faço uma modificação no triângulo da sobrevivência, que eu mudo o DNA, que é sinônimo, mudo o DNA de sobrevivência, eu preciso colocar no lugar uma nova ideologia. Bom dia. E a diferença de uma ideologia para a cultura, ou para a tecnocultura,
Aqui a ideologia é um conjunto de conceitos que vão estruturar o novo triângulo. Foi o que aconteceu com os filósofos os primeiros filósofos que deram uma estruturada do ponto de vista epistemológico e ético, ali o Descartes, o Bacon e o Spinoza, logo depois da Idade Média. Dizer, olha, a gente tem um pensamento muito mítico e lógico e a gente precisa colocar outra coisa no lugar. Vamos aqui falar de um discurso do método. Precisamos ter método para pensar nas coisas, senão a gente começa a ter uma epidemia de peste negra, aí todo mundo para a igreja e as pessoas aumentam a peste em vez de resolver o problema. Então a gente precisa, como a gente aumentou aqui a comunidade, a gente precisa dar uma estruturada aqui, não pode ficar pensando com a cabeça na lua, porque as consequências são nefastas, né? Vão morrer milhares e milhões de pessoas se a gente não fizer aqui uma revolução industrial, uma revolução científica. E o Descartes é o início disso. É uma espécie assim inicial da nova ideologia. Então a ideologia é um anteprojeto de cultura. E a partir daquele momento você vai estruturando e você vai compondo, né, um conjunto de autores, no caso aí da epistemologia, da ética, e depois entra na política, na economia. E foi o que aconteceu para frente. Então o Taleb está mais ou menos na linha desses pensadores que vão discutir, que vão propor a macroideologia da nova civilização. Eu não acho que, quer dizer, é o ponto de vista nosso, porque a gente enxerga o Taleb não está ligado nessa preocupação, como também o Descartes não estava. Ele olhava para o que estava acontecendo e dizia, cara, está pensamento muito emocional. Vamos botar aqui uma lógica na brincadeira. Beleza? Vamos. Então, foi para lá. Bom dia, bom dia. E a gente que trabalha com antropologia da sobrevivência, que a gente faz o estudo e tal, a gente pode tentar encaixar as pessoas dentro dessa e dizer assim, olha, provavelmente aonde esse cara vai. Fala, campeão. Onde é que esse cara vai se encaixar e no futuro vai ser assim. Então o Taleb, ele é bom dia. Na minha opinião, ele é o Descartes 2.0. Mas não como a continuação do discurso do método, mas como uma contraposição do que existe, da ordem que existia. A ordem que existia na Idade Média é o quê? Era a ordem hipercontrolada via oralidade. O Descartes foi construir uma nova ordem, a ordem da escrita impressa, que se dissemina. E a partir dali você tem uma estrutura para você poder começar a trabalhar essas revoluções científicas e industriais, etc. E o Taleb está trabalhando e ele está apontando uma demanda para a gente trabalhar com uma ordem muito mais descentralizada, muito mais espontânea do que a gente está acostumado. E aí então ele vai desenvolver a ideia do antifrágil. O antifrágil é aquele que consegue lidar com a nova ordem. Um pensamento que tem que ter uma capacidade de baixo controle. Ou, comparado com o passado, aí sim, comparado com o passado, bom dia, de menor controle. Bom dia, a gente foi educado para lidar com a ordem 1.0. E o Taleb é uma proposta de ideologia 2.0. E aí que está a história aonde ele se encaixa. Então, para a escola, a gente vai começar a tentar encaixar, porque o que vai... Bom dia. O que o Taleb está fazendo? Ele está criando um arsenal
Bom dia. Um arsenal ideológico para preparar a gente para viver num mundo uberizado. Né? Que a gente não pode ter o controle como a gente tem hoje. E a gente precisa de uma outra maneira de sentir, de pensar as coisas. É mais ou menos o que o Descartes faz também. Olha, não dá para a gente ficar nesse pensamento mítico, tem que dar uma organizada nisso aí. Bom dia. E o Taleb está dizendo, olha, não dá para a gente ficar achando que vai controlar tudo. Porque existe uma aleatoriedade que vai ser cada vez maior. Que é mais ou menos os embates que às vezes eu tenho com as pessoas quando a gente fala de uberização. Meu irmão, qual é o controle? Mas como é que vai ter o controle? Como é que vai ter o controle? Cara, não vai ter controle. Você não vai controlar as pessoas, você vai controlar o algoritmo. E o algoritmo vai dar mais ou menos o norte para as pessoas, mas vai existir um delta de espontaneidade, um delta de incerteza que a gente vai ter que trabalhar com isso. Então o grande alerta do Taleb é esse. A gente precisa de uma outra fundação, onde ideológica, e aí no caso dele é epistemológica, e é por isso que ele se aproxima do Descartes. A gente precisa de uma nova ideologia, que aí vai se dividir entre epistemologia e ética, para lidar. Bom dia. Então, por exemplo, ele fala dessa coisa da pele, né? Que as pessoas ficam protegidas pelas leis, fazem uma série de coisas com a sociedade e se der problema, a pessoa continua protegida. E quem se ferra é a sociedade. Ele fala que, por exemplo, isso é uma coisa antiética. E tem a ver com esse novo mundo, né? Quer dizer, todo mundo tem que estar dentro do espaço de trocas e todo mundo tem que, no momento que se coloca como A, B ou C, tem que se colocar em risco. E aí tem uma série de coisas interessantes que a gente pode pegar e a gente vai encaixar ele como esse pensador que vai ser um provocador dessa nova maneira de pensar para a nova civilização 2.0. É assim que você tem que ver o Taleb. Você não pode ler o Taleb, não, vou aplicar o Taleb aqui na minha metodologia de empresa, etc. Tal. Eu quero ser antifrágil. Não é isso. Ele está trabalhando no macro cenário. E é esse que é a minha percepção. Então eu não vou terminar o Taleb, não vou. O Taleb não dá para eu poder, eu não posso ser rápido com o Taleb, e eu não posso fechar como fiz com Longo, como fiz com Harari, até com o próprio Adam Smith. Porque o Taleb vai exigir um tempo muito maior. Então eu vou fazer uma leitura agora, vou seguir nas leituras, e o Taleb vai estar em aberto, volta e meia, ou vamos ter a dobradinha, não sei quem e Taleb, não sei quem e Taleb, até esgotar. Eu tenho que dar para cada autor o seu devido tempo, né? Onde é por aí, o que você diz? Se você quer participar das leituras bimodais, me manda um zap 21 99 608 6422. Vou repetir 21 99 608